Obrigado pela presença de vocês, estou super feliz da gente ter conseguido juntar vocês dois. Eu conheci os dois, mas fico muito feliz da gente ter essa conversa. A gente vai ter a oportunidade de explorar alguns polos bem interessantes hoje, relacionados com propósito, inovação e essa transformação toda que acontece no mundo digital. E a gente não pode deixar de trazer a questão do contexto da pandemia que a gente está vivendo, né? Isso faz parte dessas conversas todas que a gente tem tido. E talvez, para começar, eu vou pedir para o Jorge iniciar a nossa conversa aqui com uma pergunta bem simples, né? Jorge, como é que a pandemia te encontrou? Né? Como é que você furou essa onda que veio? Como é que você estava na sua vida? Como é que a BMG Seguros estava? Como é que você trombou com a pandemia? Né? Então, se você puder contar um pouco da tua história, como é que você trombou? E depois a gente passa para o Heber com essa mesma questão. Pode ser? Acho que o Jorge está com uma questão aqui. Heber, você quer seguir com essa pergunta? Depois a gente volta, pode ser? Ok, agora foi. Agora foi. Vai lá, vai lá. Obrigado, Tílio. Você tem sido o guru nosso ultimamente, então você não pode falar de currículo com a gente, né? Mas obrigado pelo convite, muito legal estar aqui. Acho que eu e o Marcos temos conversado muito nos últimos meses aí sobre, não só sobre inovação, sobre propósito, mas principalmente sobre o que a Covid traz para a nossa vida. Sim, a tua pergunta é uma pergunta bacana. A Covid pega a gente, na verdade, derruba a gente de uma maneira inusitada, de uma maneira assustadora, principalmente no seu começo. E aí a gente teve aqui, principalmente eu e a Djane, tivemos a decisão na esfera pessoal de, ao invés de a gente se encostar no canto e chorar, a gente decidiu ir para a luta, né? Então, o que eu posso te dizer é que esse ano tem sido aqui, talvez, um dos anos de maior produtividade na minha vida e de maior produção na minha vida, não profissional de todas as maneiras, né? A gente consolidou uma companhia, que é a BMG Seguros, que hoje virou uma companhia grande, era pequena, sólida, com um grupo de profissionais bastante destacados no mercado, bastante admirados no mercado. A gente colocou uma companhia no meio da pandemia, a CRT4, que é uma startup, na verdade, mas uma startup que já nasce grande, com a aprovação do Banco Central, começou a operar em maio, né? Então a gente já estava no meio da pandemia. Hoje ela já tem quase 20% do mercado de CDBs, RDBs, LCI do mercado que era essencialmente da B3. Eu e a Djane, mais a Djane, que é minha esposa, a gente montou uma associação assistencial, quer dizer, criamos uma ONG e também começou a operar no meio da pandemia. Ou seja, foi um ano de altíssima produção e produtividade. Nunca a BMG Seguros apareceu tanto na mídia, como a gente já estava conversando agora há pouco. Nunca a gente teve tanta criação, tanta demanda de trabalho. Então, eu acho que a gente conseguiu transformar o que era uma dor, um medo, em um resultado muito positivo. Obrigado, Jorge. Heber, como é que você pegou essa trombada pela frente? Acho que o microfone está... Vou deixar sem estar no mute, porque acho que depois que eu aperto o mute aqui, não dá para voltar. Bom, Tílio, primeiro, obrigado, aí, um privilégio gigante. Estou vendo bastante caras conhecidas aqui, então que dá mais responsabilidade, né? Além de você, o Cavalieri e o Jorge, que já elevam bastante a barra. Cara, eu acho que me pegou como pegou todo mundo, né?
acho que a volta do carnaval, né? Começando depois de dar aquela... Eu descansei um pouco nessa época, bem pré o iniciozinho, né? E aí no começo ninguém acho que podia imaginar qual seria o tamanho disso que a gente passou, né? Que a gente está passando, na verdade. Mas como todo startupeiro, né? A gente já vinha com uma curva de crescimento grande na IVE, desde o final do ano passado, e aí acho que a gente teve o privilégio, acho que, como o Jorge comentou, acho que as seguradoras, né, a gente teve também o privilégio de ser um business que foi afetado positivamente pela pandemia, apesar de todo o estrago que a gente vê isso causando na grande parte dos negócios, mas produto de limpeza, como todo mundo leu em jornal, passou a ser um bem de primeira necessidade. A gente teve muitos desafios de conseguir fazer a cadeia, porque nós somos uma indústria, a gente precisa comprar insumos, a gente precisa ter gente para operar a fábrica, precisa depois entregar os nossos produtos. O mercado químico é um mercado muito internacionalizado, um mercado muito globalizado, então as cadeias internacionais elas travaram muito no início. Então os desafios que a gente enfrentou foram bastante grandes, mas eu acho que muito menores do que desafios enfrentados por negócios que perderam o seu sentido de existir durante essa pandemia. A gente teve o privilégio por ter o nosso produto a utilização do nosso produto exacerbada durante essa pandemia. Acho que depois eu posso contar um pouco mais sobre isso. Deixa eu aproveitar aqui o gancho, Weber, vamos seguir com você, porque aí eu queria trazer um tema que é o principal, talvez, dessa conversa, que é o possível paradoxo que a gente às vezes encontra entre tecnologia, o digital, um propósito que uma empresa tem com as suas pessoas, como é que eu ligo essas coisas numa época de muita transformação, né? Como você falou um pouco da IVE, eu queria te perguntar como é que vocês conseguiram construir uma visão que integra, né, o que é uma transformação digital, vocês são digitais por nascença, no modelo, né, de negócio, mas vocês são uma indústria, como você acabou de falar. Agora, por trás disso, parece que tem um propósito que dá coesão para isso, né? Eu imagino um pouco a resposta, mas você pode explicar isso para a gente? Como é que vocês conseguiram bolar esse conjunto? Como é que você deu liga para isso? Acho que começou do propósito, acho que a gente já trabalhava com ingredientes naturais, só que a gente tinha uma empresa que só fazia B2B, então a gente fazia produtos naturais para fazer limpeza, desengraxe, uma série de coisas, só utilizando ingredientes naturais, mas a gente vendia para grandes corporações, né? Então isso sempre foi um dado do problema muito bem definido pelo Majolo, que acho que muitos de vocês conhecem, que foi quem fundou a empresa, né? E depois eu dei sequência quando eu me juntei a ele novamente, né? Lá para 2011, né? E a IVE ela nasce justamente para abrir um ramo de consumo, né? De B2C desse nosso propósito, que sempre foi muito firme, né? E eu acho que foi uma frase que eu escutei do Jorge, né? O propósito tira o medo, né? E eu acho que eu me identifiquei muito, até anotei aqui no caderno, então eu li agora de novo. Então acho que foi isso que deu para a gente coragem para mudar de cipó, vamos dizer assim, né? E partir para um mercado de home care, que é dominado por empresas gigantescas, centenárias, e são os maiores assinantes, são os maiores anunciantes do mercado publicitário mundial, e a gente resolveu encarar esse desafio por conta de ter um propósito e de ter isso muito bem resolvido, né? E esse propósito ajudou a gente a definir muitos comos, né? De como que a gente iria
encarar esse desafio, e foi por isso que o Cavalieri leu na minha mini bio lá que a gente criou a IVE, porque na nossa maneira de ver o modelo de atuação desse segmento de home care não fazia e não faz o menor sentido, né? Então, calcado nesse propósito, né, utilizando bastante inovação, né, a gente conseguiu criar a empresa com uma oferta bastante inovadora, utilizando os recursos naturais, ingredientes naturais que a gente sempre utilizou, tendo uma inovação muito grande na embalagem dos produtos, né? Até deixei aqui na mão, isso aqui é uma cápsula de desinfetante, então a gente tirou a água toda do produto, concentrou bastante os nossos produtos para que a gente não tenha que ficar transportando água e ficar gerando plástico, né? E a questão digital também foi meio que no-brainer, né? Porque o consumo de produto de limpeza é um negócio recorrente. Então, o que a gente pensou puxa, vamos oferecer uma assinatura, vamos oferecer um produto como se fosse um serviço, né? Então, se você ler, né, Tili, o título, né, vamos dizer assim, o tema dessa nossa live, né, inovação e propósito no mundo digital, né? Acho que a gente tica a questão da inovação, a questão do propósito e a questão do digital, porque a IVE é, de fato, uma marca de direct consumer que atua, por enquanto, 100% de maneira digital. Muito legal. Fico muito feliz de ter compartilhado parte disso. E eu sou cliente da IVE, caso você, Marcelo, sabe, né? Os outros não sabem. Então, eu recomendo fortemente. Jorge, eu vou passar para você a bola. Se eu não te conhecesse, eu ia perguntar o que é que uma empresa de seguros que atua nesse âmbito, vamos dizer, parafinanceiro, pode fazer para que o propósito faça sentido para as pessoas. Aí talvez você possa trazer um pouco da tua larga experiência nesse sentido. O que você acha? Eu acho que é uma pergunta complicada, porque se fosse fácil fazer, todas teriam feito, né? O que eu acho que eu vou começar um pouco antes, né? Eu acho que a gente fala um pouquinho, não da empresa de seguro, vou chegar lá. Se me corta se eu estiver falando muito, por favor. Mas eu queria falar um pouquinho dessa questão do propósito e da questão da inovação e como é que ela se relaciona e o que é o propósito para mim, né? Eu acho que o Weber é um exemplo de propósito, né? É a primeira vez que eu me deparei com um propósito um pouco mais... Porque antigamente se falava muito nos motivadores internos, essa coisa, que hoje está voltando um pouco, tem até um repórter recente da McKinsey, que ele linka um pouco o propósito com os motivadores, dá lá os tipos de propósito, eu nem gosto muito disso. Mas a primeira vez que eu me deparei com essa história de propósito, eu estava fazendo um curso, já tem bastante tempo, bem mais de 10 anos, na London, e foi a primeira vez que conheci o Simon Sinek, que agora ficou famoso, né? E ele traz essa história do propósito, que é algo que move a gente, que é algo que parece que é difícil de entender e que ele está aqui dentro e ele tira o medo mesmo, né? Eu começava a pensar, mas por que o propósito é difícil de entender e por que eu não consigo escrever e colocar na parede? É por uma razão muito simples. Quer dizer, o propósito ele não ressoa nas partes mais novas do cérebro. O propósito ressoa no cérebro emocional, no sistema límbico. Então, não tem linguagem no sistema límbico. A linguagem está no córtex pré-frontal. Portanto, você não consegue sequer expressar direito o que é o propósito. O propósito é o seu sentir, você sente o propósito, né? E quando você começa a ter esse conceito de propósito mais forte, tem reportes hoje que saem relatórios que todas as pessoas que têm senso de propósito muito forte, e agora com a Covid, inclusive, depois eu vou até mandar um relatório sobre isso, saiu da McKinsey, que todas as pessoas que têm um senso de propósito muito forte, seja para o bem ou para o mal, hein? Né? Mas que têm um senso de propósito muito, muito grande, têm altíssima resiliência e reagem muito, muito rápido emocional às crises como um todo. Né? Então, o propósito, ele te tira o medo, como a gente falou, seja para fazer uma coisa boa, seja para fazer uma coisa ruim. Um terrorista, ele tem um propósito muito, muito claro, ele está motivado naquele propósito e o racional não está funcionando. E como é que isso se linka com inovação? A inovação, e eu vou chegar na empresa de seguros, né? A inovação, ela não tem a ver
com uma inteligência emocional, no fim. Ela tem muito a ver com a inteligência cognitiva, né? Ela é um skill cognitivo, a inovação. Ela tem a ver muito com a tua capacidade de observação e de associação de ideias variadas. Tanto que os especialistas dizem que a inovação é um skill que você pode desenvolver. Só que o reino da inovação, e o Marcelo sabe bem disso, é o reino da incerteza, é o reino da improvisação. Quando alguém te diz assim, tem uma frase do Simon que ele diz assim, que o CFO falou assim, olha, meus dois principais objetivos, o primeiro é inovação, o segundo é eficiência. Bobagem. A eficiência não fala com inovação. O que fala com a inovação é a experiência. O que fala com a inovação é teste, tanto que o termo que já virou moda agora é pivotar. O que fala com a inovação é você juntar ideias diferentes, é colaboração. Ele é tosco no começo. Toda a inovação que a gente vê aí, que hoje é dada como o próprio Netflix, como algo consolidado, ele nasceu tosco, ele nasceu num cantinho. Então, para que você tenha coragem de meter a sua cabeça em algo que não é estruturado, que é o blue side of management, que não tem eficiência por trás, que possivelmente não vai te trazer dinheiro de começo, você vai ter que errar muito para começar a ganhar dinheiro, você precisa de coragem. Então, você precisa de propósito. Então, sem propósito, você não se mete a fazer a inovação. Para mim é muito claro. Outro componente que rodeia isso é o flow. E quando você está lá com a tua equipe, Marcelo, e você está lá trabalhando que nem um louco, começando a fazer no começo da tua empresa, você estava em flow. E para você estar em flow, você precisa ter propósito, senão você não entra em flow. Então, eu fico pensando como é que isso fala com uma empresa de seguros. Se alguns anos atrás, quando a gente montou essa empresa de seguro, eu nunca tinha trabalhado sequer numa empresa de seguros. Eu não fui funcionário de seguros nunca. E aí, como é que o cara se mete a montar uma empresa de seguros? Eu te garanto que se me contasse, eu já te falei isso lá atrás, as dificuldades que eu não teria feito essa empresa. Olhando o resultado hoje, putz, lógico que eu faria, mas, ou seja, alguma coisa te motiva que está longe do teu radar e que te põe para perder o medo e te põe para fazer aquilo e te põe para criar coisas novas. Então, a dificuldade de um grande incumbente hoje, no mundo de seguros principalmente, que é uma estrutura extremamente prudencial, fiduciária, atuarial, que tem medo de dar um passo, né, porque vai gastar dinheiro, esse cara vai ter que se transformar brutalmente para poder inovar. Porque ele não está na natureza dele, não a inovação, não está na natureza dele o propósito. Né? Então, eu acho que é isso que move a nossa empresa. Você fala qualquer um dos nossos funcionários, você vai ver que, no fim, todos eles têm um propósito. Excelente. Marcelo, você toca? Sim. Eu vou perguntar para o Eber, mas depois eu gostaria de ouvir também o Jorge, né? Então, tocando no ponto da inovação e, claro, que conectado com o empreendedorismo, né? Dificilmente a gente separa essas duas coisas, mas sempre houve inovação, né? Isso é bastante antigo, isso movimenta as sociedades aí pelo mundo afora. E sempre houve empreendedorismo, né? Na nossa história e tudo mais. Mas o que é diferente hoje, no cenário de hoje, né? O que é diferente para vocês? Então, gostaria de ouvir um pouquinho do Eber e depois do Jorge, por favor. Cavalieri, no nosso caso, né, é curioso que, assim, vamos partir do princípio que o propósito nosso sempre teve claro, tá? Eu acho que o Jorge tocou aí por algumas alavancas e alguns trigger points, né, que fazem com que isso aconteça de maneira quase que fisiológica. Acho que ele deu uma explicação muito boa. Mas vamos partir do princípio que a gente tinha esse propósito bem definido, né? E isso vem das nossas vidas passadas, né? Quando eu conheci o Tille lá, tinha muito mais cabelo, né? A pessoa
gostava muito de sentar na primeira cadeira do auditório, né? Fazer aquelas perguntas desconcertantes para os executivos, né? O Tilly era essa pessoa, gente. Não era isso aí que hoje ele deixa aparecer. Mas brincadeiras à parte, né? A inovação, para o nosso caso, dado que a gente tinha um propósito, foi uma questão muito prática, de que se a gente não fosse pensar em alguma coisa diferente, né, a gente não ia conseguir executar o nosso propósito numa indústria como a nossa, né? Então, o pessoal lá do GV10, né, que trabalhava muito com a gente lá no Banco Real, falava, né, Tilly, se você for, como é que era, internalizar externalidades, né, você vai fazer um produto ou um serviço que vai custar ou mais caro, né, ou ele não vai funcionar, porque você vai tentar, olha, para atender o seu propósito, você vai fazer um produto piorado, né? Ou você vai fazer um produto que vai custar muito caro, aí não vai vender, né? Ou você vai fazer um produto que não tem escala, vamos dizer assim, né? E aí a gente, né, sempre soube fazer conta, né? Quem trabalha em banco normalmente, né, sabe fazer conta, a gente fala assim, cara, não dá para... Dado que a gente tem esse propósito tão claro, cara, a gente precisa pensar em alguma coisa diferente, a gente precisa botar um ovo em pé aí, a gente precisa tirar algum coelho da cartola, porque não dá para você fazer produto de limpeza com ingredientes naturais e pensar nas embalagens e todas essas coisas práticas, vamos dizer assim, do propósito, né? Sem fazer alguma inovação. E foi aí que a gente foi pensar na questão das cápsulas, foi aí que a gente foi pensar na questão da assinatura, né? Foi aí que a gente foi pensar na questão da logística reversa, do projeto de economia circular e etc. Agora, o que é mais fácil hoje, né? Assim, para mim, muito claro, Marcelo, hoje talvez seja mais fácil porque o cliente, o mercado, a sociedade, chamemos do que seja, ele clama por isso, entendeu? Ele clama por inovação, né? Então, isso deixa as coisas, na minha visão, mais fáceis. Acho que a gente pode discutir aqui, talvez um dia inteiro, de o que vem primeiro, né? Do que é ovo e galinha, né? Do que vem antes, se é esse clamor do mercado ou se é a capacidade vamos dizer assim, das empresas criarem produtos e etc. Mas na minha visão eu fico com é mais fácil porque esse mercado está cada vez pedindo mais isso. Obrigado, Alberto. Jorge, vou só repetir, né? Para a turma também se localizar aqui, né? Então, sempre houve inovação, empreendedorismo na história, né? Até hoje. Então, o que é diferente hoje, né? No cenário atual, com tudo isso que a gente está vivendo? Só para repetir. Então, eu acho primeiro que a gente tem que entender um pouco o que é inovação. Para mim, inovação não é invenção. Mas para mim não. Acho, né? Tem esse conceito que o sujeito inovou, ele inventou. Ele pode até ser uma invenção, mas toda e qualquer inovação tem que atender uma necessidade. Então, eu tenho que ter alguma coisa, alguma necessidade, que muitas vezes não é nem aparente, que eu estou resolvendo. Senão não tem inovação, senão você tem uma invenção, e está cheio de invenções que ficaram no canto, ninguém nunca usou, né? Então, o conceito de inovação é o seguinte, eu tenho que entender, eu tenho que testar, eu tenho que ter um insight. Eu tive o insight de que ali tem uma demanda, eu crio alguma coisa para isso. E aí tem isso que o Marcelo falou. As inovações, elas surgem agora e há 100 anos atrás, e há 200 anos atrás, quase que de uma necessidade que a sociedade coloca. Então, a gente conversou outro dia, quando você tem um Uber, o Uber era impraticável há 20 anos atrás. Você não tinha esse clamor da sociedade. A sociedade não tinha essa demanda colaborativa. Imagina que eu vou tomar um táxi do lado de alguém, né? Então, eu vou dividir, eu não vou ter meu carro. Então, quando a sociedade traz essa necessidade, alguém tem um insight, ele gera a inovação.
por exemplo, no modelo de negócio ou, por exemplo, na tecnologia. A tecnologia que a gente liga muito à inovação, na minha visão, ela é só envoltório final, né? A tecnologia te permite fazer coisas que você não podia fazer ontem. O que muda, e eu fico pensando às vezes, a gente fala muito nas mudanças e nas vertigens que a gente tem pelas mudanças que estão acontecendo aqui. Eu fico imaginando no final do século XIX o que foi para o ser humano, o que foi a Revolução Industrial, o que foi a luz, a energia elétrica chegando, as máquinas, a mudança que isso fez um reshape das cidades, né? A Revolução Industrial mudou como as cidades eram formadas, né? Então, ou seja, a mudança lá também foi muito forte, né? Então, assim, o que eu acho que a grande mudança, e principalmente que a Covid traz hoje, são dois que eu chamo de um choque duplo que a gente está vivendo. Que isso vai provocar a mudança na sociedade e vai dar espaço para empresas inovarem porque apareceu demanda. Esse choque duplo, para mim, o primeiro é a tecnologia, que é essa revolução tecnológica que não começou agora, começou na década de 70 e ela está agora eclodindo de uma maneira muito grande e permite fazer coisas que você não conseguia fazer. E o segundo, a Covid, mas não por conta da pandemia em si ou dos cuidados, mas muito mais porque o que representou a Covid na arrogância do ser humano atual, né? O ser humano do século da gripe espanhola, por exemplo, era um ser humano que tinha medo de tudo. Ele não era tão autossuficiente, tão corajoso, né? O ser humano de hoje é um ser humano que achava que tudo estava bem. Então, ele tomou um avião, achava que o avião tinha manutenção, que o piloto sabia dirigir, que a autoridade estava cuidando de tudo. Chegou lá, descobriu que o piloto não sabe voar, que o avião não tem manutenção e que as autoridades nunca olharam para isso. E eu vou citar um tema que guardei, que o próprio Tilly falou uma vez para a gente. Olha, a sensação é que a gente não descobrimos que não tem Papai Noel. Então, acabou um pouco a nossa inocência. Isso gera, essa pandemia tem essa consequência. Então, ela cria um sentimento de uma incerteza permanente. Tanto que você está vendo na mídia agora a discussão que a gente está entrando na era das pandemias. Ou seja, as coisas não são como eu pensava, os governos não são tão sérios e tão organizados quanto eu pensava, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, e isso está mudando, transformando a sociedade. Então, não é a Covid, eu digo assim, o impacto dela. Quando você junta isso com tecnologias extremamente capazes, transformadoras, como a gente tem hoje, então isso vai criar aqui e ali, em todos os lugares, demandas por invenções que atendam suas necessidades. Então, a gente vai ver, na minha visão, anos aqui de muita inovação e de muito inovador. Até ideias, é muito engraçado. Se pegar a tua ideia 10 anos atrás, possivelmente, não pela tecnologia, ela não teria espaço, né? Então, esse choque duplo, que é um choque de incerteza do futuro, e o choque de capacidade tecnológica, ele faz um reshape, e aí vai mudar a maneira como a sociedade se... Quem fala que não vai mudar, que vai continuarmos todos os mesmos, desculpa, é naive. A gente vai mudar. A gente muda o tempo todo. E vai surgir muita inovação daqui para frente, né? Então, acho que o que muda hoje é que eu tenho ambiente para inovação, né? É que nem um poeta quando está triste, ele tem ambiente para fazer a poesia. Hoje eu tenho ambiente para inovação. E isso vai ser a tônica, acho que, da próxima década. Jorge, deixa eu te provocar aqui, já que você tocou nessa esfera, depois eu queria continuar por essa vertente. A gente tinha falado um pouco do mercado, né? O mercado muda, o mercado demanda, o Eber falou um pouco sobre isso, né? Ele demanda, está latente, né? Ele está demandando mudanças, inovações. E agora você trouxe um aspecto que é mais amplo. Esse pequeno passo para o homem, grande passo para a humanidade, do mercado para a sociedade, é brutal. E a gente está olhando para isso, né? Como é que a gente liga o propósito, inovação, mercado e sociedade? Vou fazer uma pergunta bem fácil, né, para você. A gente tem essa capacidade de inovar olhando para a sociedade também? Quando eu penso numa empresa, não estou falando do âmbito social como uma ONG, que também é importante, estou falando do âmbito de uma organização, de uma empresa mesmo. Como é que você vê? Eu vejo assim, eu acho que, lógico que hoje está todo mundo sensibilizado e quase que religioso, né? Então,
Eu nunca vi tanto artigo de gente importante sobre propósito, sobre isso. Mas recentemente até publiquei no LinkedIn um artigo sobre liderança com humanidade e com propósito. Então, o que eu acho que está acontecendo? E também tem um outro artigo que eu li ontem sobre, olha, CEO, depois desses 2 choques que a gente está vivendo, e com choque político e econômico que a gente tem como consequência, que nesse país vai ter uma remanescência de alguns anos, cara, não tem jeito de você querer ser o que você era. Então, você, como líder da companhia, primeiro, você não gosta de falar o CEO da companhia. Não tem, CEO não faz nada. CEO não faz nada. CEO, ele tem que saber lidar com gente. Quem faz são as pessoas. Quando o CEO faz é porque está errado. Então, ele tem que ter pessoas e ele tem que conseguir entender que essas pessoas têm que ter motivadores e têm que ter propósito, e que a companhia dele tem que ter propósito, e esse alinhamento entre o propósito individual e o alinhamento do propósito da companhia é que gera luz, né? Então, o que eu percebo é o seguinte: quem não tiver a capacidade, seja ele grande ou pequeno, de mudar o mindset de gestão e ser mais humano, sim, e entender as necessidades dos seus profissionais, isso aqui não é jargão, não, é realidade. Entender que para você precisa entrar no mundo das pessoas que estão com você, principalmente no mundo pós-Covid, e entender o que os motiva e qual é o propósito interno dessa pessoa e trazer para o jogo, ou essa empresa perde produtividade. Eu falo muito na BMG Seguros, a gente não faz isso porque é bacana. A gente não se reúne e conversa sobre propósito porque é bacana. A gente se reúne e conversa sobre propósito porque isso dá produtividade para a companhia. A pessoa responde melhor, aumenta. Quem não conseguir fazer isso vai se destruir. E vai se destruir, desculpa me prolongar, também por um outro movimento, que é o movimento das companhias menores que chegam com tudo isso. O mercado de seguros é isso. O mercado de seguros, se ele não se estruturar e não se reorganizar, as previsões são que em 10 anos nós vamos ter 30% dos incumbentes que a gente tem hoje. Porque o cara vai se destruindo. Porque você vai comprar não mais o seguro como você compra, você vai comprar um pedaço do seguro. Você não quer o seguro 24 do carro 24/7, você sai com o carro 2 vezes por semana. Então, essa transformação é muito importante. Então, assim, acho que poucos CEOs ou poucos boards entendem isso. O board é pior ainda, porque o board está em outra dimensão. Mas quem não conseguir fazer isso, me desculpe. Só para concluir, eu vejo lá a nossa companhia, que é sócia da nossa empresa, que é uma empresa gigante, né, uma das maiores seguradoras do mundo, que é a Generali, e eu vejo o esforço, por exemplo, do diretor-geral da companhia, de fazer exatamente o que eu estou fazendo numa empresa de 70, 80 mil funcionários. Eles já sacaram que, se não fizer, eles perdem espaço. É uma retomada, sabe? É uma volta para o ser humano, como nunca. Nesse ponto, vou pegar esse seu gancho, Jorge, passando a bola para o Heber. Quando eu volto para o ser humano, é inevitável imaginar que cada um de nós está pensando: que diabos eu estou fazendo aqui, né? Nesse planeta, nesse momento, nessa carreira, nessa sala, nesse lugar de trabalho, né? E aí que eu volto para a sociedade, Heber. Assim, se o indivíduo percebe que faz sentido o que ele faz, parece que a empresa tem, vamos dizer, um espaço garantido, né, de existência. Parece que faz sentido ela existir. Você consegue ter esse tipo de conversa com o seu cofundador, com os seus funcionários? Como é que você transita por essa conversa? Tílio, assim, a minha percepção, né, é que vale a pena a gente incluir uma camada de, vamos dizer assim, de jovialidade da sociedade. Por exemplo, a parte mais jovem da sociedade, o pessoal que está chegando no mercado de trabalho agora, eu acho que eles trazem algumas coisas diferentes do que nós trazíamos na nossa geração e das outras gerações, entendeu? Para mim, e acho que é um sentido muito, muito prático, vamos dizer assim, que assim, sem filosofar muito, na minha visão, essa geração ela chega com um negócio muito papum, assim, muito prático, do tipo: não vale a pena eu perder o tempo, meu tempo, tá, com um negócio que não me faz sentido.
entendeu? Então é ponto, tá? Isso aqui, eles já vieram com esse chip setado lá, e não dá, e tá gravado em PDF lá, não dá para entrar, não dá para mudar esse negócio, entendeu? Então hoje é engraçado, né, que a gente estava contratando gente, hoje você não entrevista mais um jovem, né? O jovem te entrevista, né? E ele perguntou, mas por que você faz esse negócio desse jeito? Eu falei, aí dá vontade, tem uma hora que você chega assim, você fala, caraca, tô tomando sabatina e empresa pequena. Agora o Jorge falou um negócio, né? O CEO não faz nada, né? Eu acabei de chegar com... Eu não sou CEO, entendeu? Porque em startups, o cara que se acha o CEO faz muita coisa, entendeu? Então, eu não sou CEO. Então, ô Cavalieri, você pode riscar aí da minha bio aí o posto de CEO. Eu não sou CEO porque na startup tem que fazer muita coisa. Então, você toma calor, né, na entrevista desse cara jovem para ver se você tem uma empresa à altura, né, da possibilidade dele vir ser o seu colaborador, ali, né? Assim, eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de já ter nascido transformado, entendeu, Tini? Então, assim, a gente pensou muito na hora de criar a IVE, na hora de fazer as coisas do jeito que a gente faz. Acertamos em tudo? Eu acho que não, tem bastante coisa para a gente melhorar ainda, mas eu acho que essa primeira saraivada, assim, acho que a gente consegue escapar até de uma maneira bastante honrosa, assim, Tile. Bacana. Roberto, tá arriscando. Na verdade, você mandou 100. Você tinha mandado 100, né? Eu estou riscando aqui da minha cabeça, então. Quando a gente pensa, né, a gente olha internamente, né, a organização é formada por pessoas, né? Se a gente chega de manhã em algum lugar físico, se é o primeiro a chegar, não tem nada funcionando lá, vai funcionar quando alguém entra, né? Então, e o conjunto disso é que dá, né? E quando está todo mundo não sabendo o que fazer, que é muito nos momentos de novidade, inovação, de invenção, de tudo que é novo, né? A gente acaba tendo o propósito que ele norteia, né? E norteia as nossas pessoas. E quando a gente olha para fora, né? Eu vou pedir para o Jorge começar respondendo essa pergunta, né? Quando a gente olha para fora, né? Dificilmente a gente está vendo, né, empresas assim, poucas empresas muito verticalizadas, né? A gente não está vendo mais isso como era antes, né? Então você tem que ter parceiros, criar um ecossistema para você atuar, né? E como é possível alinhar, né, esses parceiros dentro de um propósito, né? O propósito da empresa. Como é essa missão aí? Jorge, por favor. Assim, é difícil. Antes de responder a tua pergunta, eu vou pegar um gancho só do Roberto, que falou sobre a dificuldade e essa história de você ser CEO. Eu tenho dois papéis, né? Eu sou CEO de uma companhia e sou presidente do board de uma companhia que é uma companhia nova, digital, né? A tua interlocução com o acionista é sempre complexa, porque o acionista ainda está no diapasão lá de trás, né? E você não pode... Você tem que falar a língua dele e falar a língua daqui de baixo, que é uma língua diferente, né? Isso é uma coisa muito complexa. Se você não tem um board alinhado com isso, 90%... Tem uma apresentação que eu sempre faço e eu coloco lá, enquanto isso, na sala, no boardroom, que é o cara, eu fico pensando, ele vai falar de Agile, de Scrum, de Sprint, OKR. Eu não tenho ideia que é isso. O cara quer resultado, né? Então, uma dissonância cognitiva importante. Mas falando de como as coisas vão evoluir, não tem jeito. Primeira coisa, não tem jeito. O novo modelo, na minha visão, humilde visão, o novo modelo de negócios que impera não é um modelo de grandes companhias ou de grandes monopólios ou de grandes conglomerados, como a gente viu no passado. E mesmo essas big techs que estão por aí, que começam a reconstruir, na verdade, elas reconstroem um modelo de que a gente viu na década de 70, né? Ela começa a fazer um pouco de tudo, os grandes conglomerados.
O que eu acho que vem pela frente é o contrário, são alianças, são parcerias, são ecossistemas. Eu disse para vocês, tem um report da McKinsey que diz que até 2025, 30% de todo o procurement no mundo vai acontecer em torno de 12 ecossistemas. Então, a empresa do Marcelo, ela vai ter que ter capacidade de se conectar em ecossistemas. Ela vai ter que estar operando dentro desses marketplaces ou ecossistemas, que são coisas diferentes, de maneira muito fluida. E aí, eu acho que nasce, talvez, a maior dificuldade, porque quando você tem um senso de propósito muito forte, você é muito independente. Você também é muito, você não olha para fora. O conceito de um propósito muito arraigado, cara, você entra em flow total. Então, muitas vezes você está no teu mundo tão assim, o teu grupo tão assim, que você não quer saber do mundo. Só que vai fazer parte, ter uma competência nova. Acho que competências novas que nós vamos ter que trazer para todos nós é imaginação, é uma competência que não tem nenhuma companhia. Criatividade, como eu tenho de fato criatividade e como eu tenho capacidade de colaborar. Então, eu tenho que ter capacidade de me plugar a parceiros. Mas esses parceiros têm o propósito, não estou falando de valor, ele tem um propósito que eu tenho? Não tenho. Então, como é que eu faço essa adequação de níveis diferentes? Vai ser muito complicado. Mas eu não vejo outro caminho. Nós estamos indo, até do ponto de vista um pouco mais filosófico, na minha visão, a gente está migrando rapidamente, é difícil perceber, porque a gente não percebe processo, a gente só percebe filme acabado, para uma sociedade colaborativa. Para mim é claro isso. E a sociedade colaborativa exige colaboração. A sociedade colaborativa exige um outro componente que vai ser, na minha opinião, um skill dos novos profissionais: humildade. Não subserviência, humildade. Eu tenho que ter percepção do que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, a gente tem vários exemplos lá de que a gente está se conectando a outras companhias, algumas funcionam muito boas e a gente depende delas, mas não é fácil, não. Isso é muito novo, talvez seja o ponto mais difícil, a competência mais difícil de se desenvolver. Né? Confiar no outro, pular no escuro, entregar a mão para o outro e saber que você tem que trabalhar junto. E sem isso você não vai evoluir. Acho que, Cavalieri, posso acrescentar? Claro. Eu acho assim, a gente tem falado, né? E a gente tem a tendência de falar muito mais das coisas boas, né? E passar en passant, assim, pelas coisas não tão boas, né? Para não dizer ruins, né? Eu acho que quando você cria uma empresa, uma ideia, ou quando você decide tocar a sua vida baseada em algum propósito, né? Eu acho que a gente falou aqui um monte de coisa boa, né? Pô, o millennial lá, puta, vai olhar para você, para sua empresa, vai falar, pô, é isso aqui que eu quero fazer, porque isso aqui bate com o meu propósito, né? O millennial consumidor vai falar, pô, é esse produto de limpeza que eu quero comprar para minha casa, etc, etc, né? Mas existe uma consequência, na minha visão, desse posicionamento de propósito de uma marca, de uma ideia, né? Que você vira meio vidraça também, entendeu? Então, você, via de regra, você está se descolando de um status quo, vamos dizer assim, né? Do meu setor é muito claro que a gente está muito descolado das marcas incumbentes, né? E aí você vira imediatamente vidraça, né? E aí, não estou aqui filosofando, estou tentando fazer um ponto para a sua pergunta, como é que você organiza a sua rede, né? Cara, com coerência, né? Porque na medida em que você virou vidraça, tem uma coisa que te destrói assim, que é a falta de coerência, né? Se você não for coerente, o millennial que te entrevistou lá e que aceitou que você fizesse parte da vida profissional dele, ele vai embora, né? O millennial que era teu consumidor e que falou assim, pô, se você não for coerente assim, nas menores coisas, por exemplo, na tua embalagem secundária do produto,
Se você escolheu ou fez uma escolha errada, entendeu? Essa falta de coerência ela vai fazer o teu castelão de propósito, puta, ser derrubado, mas num peteleco, entendeu? Então, assim, a gente usa muito a coerência para tomar as nossas decisões, né? E trazer para bordo, né, os parceiros corretos. O Eber, deixa eu te provocar aqui na sequência e usando um pouco do que o Jorge falou sobre o board. Eu sei que a IVE teve a entrada de capital novo, né, um pouco de tempo atrás, e você tem uma relação com esses investidores, claro, né, você está tocando um negócio, talvez não seja ainda um conselho com a mesma cara que o Jorge falou que a maioria das empresas tem, mas você tem uma relação, né? Você pode contar um pouco para a gente como que essa coerência funcionou ou deixou de funcionar nas conversas com esses potenciais investidores? Tilly, eu acho que eles vieram por conta de ter enxergado essa coerência no que a gente está construindo, entendeu? Se você me perguntar se a IVE não é grande ainda, ela não gera caixa ainda, sei lá, eu fazia muita coisa que eu estou deixando de fazer porque eu estou conseguindo trazer pessoas, entendeu? Então, assim, o que mais interessou essas pessoas que investiram na empresa nesse momento, cara, foi, cara, tá redondo, os caras estão... Cara, o ingrediente funciona, a embalagem é coerente, entendeu? Os caras foram para assinatura, os caras foram para direct consumer, entendeu? Tudo que está em volta dele está redondo. Então, eu acho que essa coerência que foi o grande motivador para eles decidirem. Agora, não vivo no mundo de poliana, não, tá? E escuto o que o Jorge fala e fala assim, ó, se prepara porque isso é uma questão de tempo, né, cara? Nós somos muito jovens, né? E daqui para frente a gente vai adquirir maturidade e eu vou lembrar desse dia aqui hoje do que o Jorge fala sobre os board members dele e fala assim, agora eu entendi, entendeu? Então, isso vai acontecer com a gente, eu tenho certeza. Tá? Jorge, comenta aí, por favor, que eu já ia passar por você essa bola. Eu acho que é o seguinte, tem uma outra consequência que os boards são complexos, né? Eu acho que board, não é o escopo daqui, mas o board de gente sonolenta está acabando. Quer dizer, o cara está lá e dorme, até porque ele está em risco, né? Mas tem muitos ainda que dormem, você tem que, de vez em quando, deixa cair alguma coisa para o cara acordar, né? O que eu percebo no nosso caso, eu tenho dois casos, né? Eu tenho um caso onde eu sou o presidente do board, e, portanto... Mas, por outro lado, eu tenho 31 bancos. A CRT4 pertence a 31 bancos. Então, eu tenho 31 acionistas, que são bancos que o cara já desistiu de entender o negócio. Ele confia na gente. Isso acontece um pouco também na BMG Seguros. Quer dizer, principalmente o italiano, ele deixou de entender o Brasil, ele quer entender você. Então, o papel, eu acho que é importante. Diferente de uma empresa, quando o acionista entrou, porque o acionista não comprou o que você faz, ele comprou o teu propósito. Quando ele comprou, porque quando ele entrou, ele não sabia que você podia fazer tudo o que você está fazendo. Então, ele comprou o teu propósito, o teu brilho, que a gente fala brilho no olho, né? Olho no olho, aquele brilho, aquela vontade, isso é propósito. Então, ele já entrou alinhado com o teu propósito. Nas grandes companhias, normalmente não é assim. Ele está alinhado com outras agendas e cabe aqui o CEO, se não possível magnetizá-lo, pelo menos ganhar confiança para o cara te deixar trabalhar. Então, o que eu tenho feito desde que eu comecei na BMG Seguros me deixem trabalhar. E, quando não está deixando, ter o comportamento de uma startup. Fala assim, ou você me deixa trabalhar, ou acabou. Porque aí você... sabe como você vai dando choques de vez em quando? Né? Mesma coisa lá na seta. Mas vai dar certo? Estou falando que vai dar. Se começou a insistir muito, tá bom, então faz você. Aí o cara fica com medo de você fazer. Então, é um jogo muito bacana, mas é um jogo que exige do CEO, e aí parece-se com uma empresa startup, porque exige do cara que está tocando, e a palavra CEO talvez seja não apropriada para isso,
uma independência e uma independência intelectual e financeira que muitas vezes a gente não tem, né? Eu falo para minha mulher que muitas vezes eu pedi a conta sem ter para onde ir. Então é o seguinte, isso não é da tua reserva, isso é teu. Então, essa independência é capaz de fazer uma startup ficar muito grande e é capaz de fazer uma muito grande e virar uma puta empresa inovadora, né? Porque você se magnetiza, cara. E não pode, outro conselho que eu sempre dou, não façam concessões fatais. Ou seja, cara, chegou uma hora, seja na empresa pequena ou na empresa grande, você precisa dizer assim, não dá, assim não dá. Mas sem blefar. Entendeu? Então, esse jogo, de novo, nós estamos falando de pessoas, não é filosofia. Business não existe. Business é a calculadora e computador. São pessoas. É duro você chegar na minha idade e descobrir que tudo aquilo que você estuda na escola não serve. O que serve é a tua capacidade de magnetizar pessoas. É isso que faz a diferença. Como é que você faz isso, Jorge? Fala um pouquinho dessa capacidade de magnetizar pessoas. Como é que... Eu não sei se eu magnetizo, começa por aí. Eu sei que eu tem que ter algumas características para você fazer com que as pessoas estejam com você. A primeira, você tem que ter forte propósito, e ainda que você não torne isso explícito, você precisa transparecer que você sabe o que você está fazendo, para onde você quer ir. É isso. Porque você não sabe. Tanto que, aliás, eu te contratei, lembra? Quando eu fui contratar a Digo, a primeira conversa que eu tive com o Marco, eu falei assim, olha, Tira, eu tenho um problema aqui. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu preciso tornar explícito o propósito dessa companhia, porque eu sei que tem alguma coisa que move a gente, eu não sei o que é. Né? Quando você está incorporado desse propósito muito forte, você não cansa e você é legítimo. E você é fiel com as pessoas. Parece filosofia, mas não é, não. Talvez fosse há 30 anos atrás. Você é fiel com as pessoas, você não abandona o cara. Não é porque ele errou. Né? Eu sempre dou exemplo eu gosto muito lá do nosso amigo Southwest, e quando o Keller, tem um exemplo que eu sempre dou lá na empresa, né? Que o cara errou, teve um erro de $5 milhões. Aí o Keller chamou o cara, essa é uma história que eu adoro contar. E ele diz assim, você me chamou para me demitir? Não, eu te chamei para dizer o seguinte, cara, acabei de gastar $5 milhões para te treinar. Então, estou dizendo assim, você não abandona as pessoas. E as pessoas sentem que você não abandona, você é sincero. Então, você pressiona, você é duro, eu algumas vezes sou muito duro, até mais do que devia, mas com muita dignidade, com muita ternura. Então, é aquilo que eu te falei, é liderança com propósito e com humanidade. Então, você magnetiza. Pô, vamos pegar a CRT4. A CRT4 é uma empresa que faz registro de ativos financeiros supervisionada de perto pelo Banco Central. Quer coisa mais chata que isso, cara? Quer coisa mais boring? Porra, tá lá, e as pessoas estão lá brigando, motivadas, é por isso. Mas exige que o líder seja líder e não CEO. Acho que você colocou muito bem. Não tem que ser CEO, você é líder. Né? Cada um que está ali precisa ser tratado. Eu vou só dar um exemplo aqui, só para encerrar, você sabe disso. A gente, para não perder, a gente entrou todo mundo em pandemia. Em pandemia não, em home office. Né? Ou, não é home office, né? Prison office, porque ninguém sabe o que quer. E a gente tem um café da manhã com todos os funcionários, toda semana, toda segunda-feira. Tinha lá, e que a Rosana faz a pauta e manda na sexta, no domingo, olha, Jorge, você vai falar isso, isso e isso. A gente tinha o ritual da champanhe, né? Então, toda vez que alguma coisa acontecesse bem, no mês a gente abriu uma champanhe para todos os funcionários, depois começou várias champanhes, eu pagava, depois não quis mais pagar porque ficou caro, e era champanhes do mundo todo, né? Então, uma champanhe era da França, era champanhe mesmo, outra era um cremant, e contava uma história, e criamos um ritual sobre isso. E na pandemia, o que a gente faz? Aí eu falei para a Dijane, olha, eu não sei bem como... Ela falou, por que você não manda para casa de todo mundo uma champanhe? Então, nós mandamos para casa de todos os funcionários, lá em Fortaleza, em Belo Horizonte, não sei aonde, uma Chandon, fizemos o nosso café da manhã, por 2 vezes já, né? E fizemos o café da manhã e falamos, olha, está aqui, continua o ritual. Então, outra coisa que é importante, ritos e rituais reforçam
a resiliência e reforçam, tem vários textos sobre isso, e reforçam a tua capacidade de engajamento. Então é importante. Outra coisa, comemorar cada passo, seja ele grande ou não, comemore. Isso marca momento na vida da companhia. Legal, Jorge. Weber, como é que você vê essa questão da integridade, da coerência? Eu, assim como você, estudei engenharia de produção e lá a gente tinha recursos humanos no máximo, né? E aí eu estou vendo você trilhar um caminho de liderança. Como é que você lida com essas questões que o Jorge trouxe? Qual é a tua percepção? Tilly, eu acho que com muita disciplina para você fazer de fato aquilo que você prega, né? Ou aquilo que você demanda dos outros, né? Eu acho que, de novo, a gente volta para o ponto da coerência e, de novo, a gente volta para tudo isso que o Jorge falou sobre como ele magnetiza. Eu acho que eu não tenho nem como falar outra coisa além disso, né? Eu sei como pode dar muito errado rápido, entendeu? É se você começar a fazer coisa diferente do que você está dizendo para os outros ou está se posicionando. Não, puta, é aquele cara que fica... o propósito vira um aparente porto de tranquilidade, entendeu? E aí o cara começa a dar uma escorregada aqui, uma escorregada ali, por exemplo, no nosso mercado. Bota um pouquinho de petroquímica aí dentro, pô, vai fazer mais espuma esse negócio aí, vai ser bom, né? Se começar a fazer isso, a vida não vai ser longa, entendeu? Um belo ponto. Pessoal, tem o Weber tinha colocado, né, um ponto que era o seguinte, né, a gente traz as coisas boas, né, claro, tem que evidenciar, e as não tão boas a gente fica com melindres até para tratar. Nesse caso não é uma coisa ruim, mas o lidar com medos, né? A gente está lidando com o ser humano, né? Não tem jeito, né? Nós temos seres humanos ali espalhados por tudo que é lugar e agora mais ainda, né? Como que vocês lidam, né? Vocês vão transformar, né? Vocês hoje não são, né? Não são pagos, não têm o seu propósito pessoal, não têm, né? Enfim, a sua atuação para fazer a mesma coisa, né? Não foram contratados ou não têm seus empreendimentos para fazer comando e controle. Então, vocês têm aí, sim, grandes dúvidas pela frente, óbvio, né? Como que vocês lidam com os próprios medos e com os medos das pessoas que estão com vocês nessas missões? Eu pediria para o Weber começar e depois a gente já pula para o Jorge, por favor. Cara, que isso, hein? Agora você foi fundo, hein, cara? Nossa senhora, hein? Pô, pensei que o Jorge fosse me dar uma lambuja. Assim, a IVE não é uma seguradora, não é um banco múltiplo que precisa ser regulado pelo Banco Central, pela SUSEP, mas a gente tem uma série de regulações como indústria, né, que precisam de fato ser cumpridas, né? Na parte digital do nosso negócio, cara, eu fico, Marcelo, instigando o povo, né? E eu falo para eles assim, não me pede licença para fazer as coisas, entendeu? Pô, se der errado, depois você me pede desculpa e estamos certo, entendeu? Então, assim, é meio lugar comum, acho que tem muita gente que fala sobre isso, sobre a questão dos erros, mas, cara, isso é verdade na prática mesmo. A gente, para fazer alguma coisa certa, precisa ter errado umas 3 vezes antes para ir consertando ela do mesmo jeito, né? Como é que eu lido com meus medos, entendeu? Eu acho que aí sim, procurando porto seguro no propósito, entendeu? E às vezes me reeducando, olha, calma que o marco zero lá foi bem escrito, entendeu? Então, se você está passando por alguma dificuldade, puta, olha para trás e se reenergiza
nesse lugar, entendeu? Que foi ali sim, puta, você normalmente, para definir esse propósito, aí sim você investiu muitas noites de sono, muitos quilômetros de corrida, né? Muitos olhares no horizonte. Então, assim, eu procuro sempre voltar para esse marco zero, para quando a coisa dá errado, e ela dá errada bastante, assim, várias vezes por dia, inclusive. Bacana, obrigado. Jorge, por favor. Bom, vamos lá. Eu vou separar, eu vou ser rápido, vou separar em dois blocos essa pergunta. A primeira pergunta é do medo das pessoas, né? E a tônica é de transformação, porque a gente está se transformando o tempo todo, uma empresa como a nossa, não só dele. E aí, você for lá para a década de 90, que teve o primeiro grande trabalho que chama Lidando com Mudanças, se não me engano, que é de um cara que chama John Kotler, e ele fez uma tremenda pesquisa no mundo de quais transformações funcionavam, e não tinha tecnologia na época, né? E 70% das transformações não funcionavam. E não funcionavam de jeito nenhum, e depois a McKinsey vem fazendo os seus reportes a cada 2, 3 anos, e esse 70% é insistente. É bacana esses números, bacana para quem deu certo os 30%. Né? E aí foram entender o que é falta de recurso? Não, não é falta de recurso, não é falta de budget, não é falta de instrumental e não é falta de consultorias. O que é? É o que ele chama soft stuff, são as pessoas. E no mundo digital isso muito piorou. Recentemente saiu um artigo da Bain, na verdade um documento grande, onde ele está dizendo o seguinte: no mundo digital, 5% das transformações são bem-sucedidas. As demais não são bem-sucedidas. E, de novo, medo. Medo está no cerne disso. Porque quando você... veja, eu não sou filósofo, tá? Eu sou engenheiro também, como vocês falaram, mas você é obrigado a entender. Quando você está conduzindo uma transformação, você tem que entender primeiro a questão do propósito, e você tem que entender que você não tem que explicar as coisas para as pessoas do mundo racional. O racional, a emoção, o pensar não move o comportamento. Pensar, no máximo, você registra aquilo. E você senta fazer uma apresentação super técnica, bonita, tal, e o cara registra, mas o seu sentimento, o seu pensar está com medo. É uma coisa nova. Antes de melhorar, ele vai piorar muito. Porque ele vai fazer coisas que ele não sabe fazer. E no digital é pior, porque você dá um salto no escuro. Né? Então, cuidar da emoção e levar teu discurso para a emoção é fundamental. Você não pode perder o racional. Você sabe que até o teu discurso muda. Isso eu aprendi em escola. Quando você quer falar muito de assuntos, de planos, que está no racional, você está falando, o seu discurso é repleto de substantivo. Quando você está falando de emoção, o seu recurso é repleto de adjetivos. E quando você vai para a ação, o seu discurso é repleto de verbos. Então você tem que tratar muito bem do medo das pessoas. Algumas não vão acompanhar, mas o medo das pessoas na transformação, ela inviabiliza a sua transformação. Então não adianta aqui ser técnico. Então, você tem que trabalhar o emocional porque a pessoa está vivendo um estado. A outra coisa é o seguinte, na transformação a pessoa sai do seu modo autônomo, automático, que é a tendência de todos nós, e passa a entrar no modo de supervisão, no modo de atenção. Isso demanda muita energia. O cérebro demanda 30% da energia do cérebro, do corpo. Então a pessoa cansa mais fácil. Então você tem que olhar isso, que se você não cuidar disso, as transformações falham. Isso é isso. Então o medo das pessoas, você vira, não é paternalizar, hein? É entender que se você não cuidar da doença dele e não estiver perto e não movimentar as peças certas, ele não entrega o que você precisa. E do teu medo? O teu medo é constante. O teu medo tira a noite. Não adianta. O teu medo tem que ser resolvido numa boa parte com vinho. Você tem que ter uma estabilidade muito boa na sua casa para suportar aquele momento, que é um momento de solidão.
é o momento que você resolve as coisas à noite, e faz anos que eu faço isso. Você tem que fazer exercício, você tem que correr, você tem que... Porque faz parte do teu job description, ou como dono, ou como sócio, você chegar no final do ano e não entregar o que tem que entregar e não conseguir pagar as pessoas que entraram no teu propósito. Isso tira o sono, cara. Porque as pessoas empenharam a vida a você. Então, aí você chega no fim do ano e não deu certo, lembra? Então, assim, a palavra certa é punk. Mas é bom. Obrigado, Jorge. Obrigado, Heber. Bonitas as respostas aí, né? O ser humano como uma base de tudo mesmo. Muito bacana ouvir de executivos, de CEOs, né? Que não fazem nada, segundo vocês, né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, é uma pergunta bacana, a gente já não abordou esse tema, então é do Luiz, tá? Luiz, acho que é Bunese, desculpa se eu estiver lendo errado o nome, mas Luiz Bunese. Então ele dá os parabéns pelo tema e pelos palestrantes, né? Então o Jorge e o Weber. E a pergunta é a seguinte, ela é um pouquinho longa, mas é bem bacana, né? Adotando como premissa que a educação é fundamental para que uma sociedade possa atuar de forma competitiva, né, no mundo globalizado, qual seria o impacto que os palestrantes, né, visualizam na nossa geração atual provocada pelo Covid por aqui, né? Acho que esse abalo, né, na forma aí de frequentar escolas esse ano, né, um pouco mais ampliado que isso. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo, o que a sociedade civil empresarial poderia fazer para poder captar mão de obra que possa entender um propósito e atuar com inovação, tá? Então, a primeira é o impacto na educação, né, na competitividade da sociedade, e o segundo é aí mão de obra, né, alinhada com propósito e inovação. Então, eu pediria, eu vou dar uma folga para o Jorge agora, Heber. Começa um pouquinho. Eu acho assim, que está tendo impacto em educação, acho que absolutamente, estudos já comprovam. Dentro de casa você já vê que a possibilidade de aprendizado ela está bastante abreviada, né? Acho que a gente até falou isso outro dia, quando a gente estava se preparando para hoje aqui, as próprias empresas a gente já percebe, aí eu acho que dependendo do tamanho, dependendo do setor, eu acho que a gente percebe que o Prison Office, como o Jorge fala, está deixando algumas coisas em cima da mesa aí, acho que principalmente as ações ligadas à criatividade, na IVE, com poucas pessoas, a gente já sente falta. Imagina numa empresa com mais gente, onde as interações são maiores e as combinações de interações, então, são exponencialmente maiores. Eu acho que, de fato, eu não tenho resposta. Como é que faz para resolver? Não sei. A gente está tentando fazer reuniões presenciais em menores grupos, em tratar temas que a gente acredita que precisam de alguma interação, tratar de maneira presencial. Então, eu acho que, de fato, a educação, eu acho que vai nessa mesma linha. A segunda parte, como é que você encontra mão de obra com propósito? Luiz, eu não sei se tem uma receita, né? E eu diria que, talvez, assim, com essa reflexão de 30 segundos que eu pude ter antes de responder a sua pergunta, eu acho que, se a gente procurar muita receita, a gente vai ficar ainda mais longe da resposta da sua pergunta, né? Eu acho que existe uma conexão entre os dois assuntos, né? Educação é uma coisa muito importante, né? Todos falam disso, e eu acredito que isso
realmente é uma grande verdade, né? Eu acho que, como eu comentei antes, a parte mais jovem da sociedade já vem com alguns bits e bytes diferentes, e eu acho que eles já trazem algumas camadas desse tal propósito, já trazem elas já mais sedimentadas, mas de fato não sei se existe uma receita. Me perdoe por não conseguir enxergar. Jorge, o que você acha? Estava aqui te ouvindo e ganhando tempo, pensar, mas não resolveu muito, não. Mas eu acho o seguinte, do ponto de vista do que a gente está vendo, eu acho que a educação está mudando, deveria mudar. A gente está saindo de uma educação discreta, que eu acho que talvez seja essa palavra, onde você passa de um ano para outro, para outro, para outro, para outro, para um modelo de educação de vida toda, né? Para tentar falar o português, quer dizer, não existe mais educação por fases, existe educação para a vida toda. Então, o desenvolvimento para o que vem de inovação exige que uma pessoa com a minha idade ou uma pessoa com 20 anos seja um profundo estudante constantemente. E aí eu vejo dois problemas hoje. O primeiro problema é, naturalmente, da Covid, que isso sucateia em maior ou menor medida, ou ele atrasa, digamos assim, em maior medida, uma parte de jovens, eu fico pensando somente os jovens que estão na faculdade hoje, que vão acabar passando de ano, mas vão passar de ano de alguma forma muito pouco eficiente. Então, a Covid traz, ou ela intensifica um problema que já estava dado. Mas eu acho que, Luiz, acho que além disso você tem um outro problema. Você tem uma certa pasteurização do conhecimento. Não sei se a palavra é pasteurização, mas superficialização do conhecimento. Isso tem me assustado demais. E grande parte disso está nas redes, nas mídias sociais, onde tudo vem pronto. Eu costumo dizer isso, né? Eu, quando era moleque, eu tinha que ler. Eu pegava um livro do Júlio Verne, eu lia o livro, eu cheirava o livro, e ao ler, eu tinha que imaginar, porque nada vinha pronto. Então, ele descrevia lá o barco, eu tinha que imaginar como o barco era, ele descrevia o cheiro, eu tinha que imaginar como o cheiro. Esse tipo de input gera, que é a imaginação, gera criatividade e que gera inovação, né? Então, você lembra que eu falei que a inovação está ligada com a capacidade associativa? O que é capacidade associativa? Pegar experiências. Aliás, tem um livro muito bacana que chama Intuição Estratégica. Ele fala que a maioria das invenções que o mundo teve, ninguém inventou nada. O cara teve um insight, juntou 2, 3 coisas e surgiu. Então, a gente vive uma superficialização do conhecimento, porque vem tudo pronto, né? A imagem está pronta, daqui a pouco o computador tem cheiro do lugar. Na Disney já é assim em alguns lugares, né? Então, acho que a gente está enfrentando uma crise de educação que é de formação básica, inclusive, que ela é acirrada pela Covid e que vai gerar um lag, aí vai gerar um atraso. O que vai acontecer? Respondendo essa parte da pergunta, vai ser fundamental, em nível individual, você fazer o catch-up disso. E aí muita gente vai ficar para trás. Esse aqui é o ponto. Alguns vão sacar que, eu estou ficando para trás, eu não vou ter empregabilidade, eu não vou, já empregabilidade eu tenho muito trabalho, eu não vou conseguir ter o skill que eu preciso, deixo correr. Mas a grande maioria vai ficar para trás. Eu não tenho dúvida. Quando você olha um pouco a questão do propósito, se eu entendi bem sua pergunta, e da sociedade e da educação, eu acho que a gente tem a infelicidade de viver numa sociedade, ou felicidade, depende do que você está buscando, né? É um bom lugar para desenvolver o nosso espírito, muitas vezes trabalhar no Brasil. Estou dizendo assim, ou morar no Brasil. Quando você está buscando, você está numa sociedade que tem tanta desigualdade e tem tantos choques constantes que o ruim fica normal, né? Que o ruim fica normal, e que você também vê uma camada empresarial muito pobre do ponto de vista de comprometimento com o desenvolvimento da sociedade. Ninguém precisa fazer caridade, isso aqui não é um discurso messiânico. Estou dizendo o seguinte, se eu não cuido das pessoas
que estão ao meu redor, essas pessoas vão me assaltar ali na frente, não é? Então, eu não vejo a sociedade com propósito algum. E não é pessimismo, tá? Eu acho que evolui para isso. Vejo aqui e ali um ponto iluminado que começa a formar. Então, muito menos quando você está falando em educação. Né? Vou te dar um dado da nossa ONG, que é um dado assustador. Você tem hoje no estado, no município de São Paulo, 80 mil jovens em estado de risco. 80 mil. Isso é do ano passado, 19, antes da Covid. Desses 80 mil, estão abrigados 2.650, o resto está na rua. Quando faz 18 anos, eles têm que ir embora. Porque você tem 40, 50 vagas para eles podem ficar. Então, ou seja, é tão gritante o problema da sobrevivência que a educação está lá embaixo. Né? E o propósito menos ainda. O ser humano aprende, só para encerrar aqui, o ser humano aprende pela dor ou pelo amor. Né? E meu pai usava uma palavra, uma frase que eu adoro e uso sempre. Não existe despertador silencioso. Quanto mais profundo o teu sono, mais barulho ele tem que fazer. Então, quanto mais a sociedade estiver adormecida nesse sentido, maior vão ser os choques que nós vamos sofrer. Né? Não sei se eu, de alguma forma, cheguei perto do que você perguntou. Tá? Excelente. A gente está se aproximando aqui do nosso tempo, né, Marcelo? Eu vou colocar uma última provocação aqui para vocês, talvez, colocarem as suas considerações finais aqui, da maneira como vocês acharem melhor. Mas uma provocação, voltando para o indivíduo, que vocês, né, como vocês como indivíduo conseguiram lidar, estão conseguindo lidar com esse ano de 2020, mas eu vou pedir para vocês colocarem uma lente, um prisma, ao olhar para isso que aconteceu e olhar para esse futuro, a gente sabe que é um futuro de incertezas, né? A gente está numa época de uma incerteza radical. Se você for escolher o prisma da melhor esperança que você tem, qual seria? Então, como é que a experiência desse ano te faz olhar para esse futuro incerto com esperança? E qual é essa melhor esperança que você tem para os próximos anos? Pergunta fácil, né? Eu sei, tranquilo. Vai lá, Jorge, começa você. Eu sou extremamente otimista. Outro dia eu vi um filósofo famoso dizer assim, o ser humano não aprendeu nada com isso, e ele é famoso e eu não, mas eu acho que ele está completamente errado. E a minha maior esperança é de que a gente, talvez não a minha geração, mas essa geração que chega, ao atravessar isso que nós estamos atravessando, eles têm uma espécie de um reset, que talvez a minha geração não consiga ter. E isso o transforme e tem uma remanescência de transformação no seu comportamento. Eu vejo muitos jovens hoje com um pensamento muito melhor do que era o meu, quando eu tinha a idade deles. Né? Muito otimista, muito preocupado com a sustentabilidade, muito preocupado com o mundo. Então, o meu melhor sentimento é de que a gente sai muito forte disso tudo que aconteceu, por pior que seja a dor. Né? E com perdas, né? Porque muita gente vai ter que tratar. Outro dia eu publiquei isso também, que a gente tem perdas que ficaram que a gente vai ter que tratar daqui para frente. Mas eu acho que a civilização sai forte. As transformações que o mundo nos impõe, como foram todas as crises, todas as pandemias, elas são sempre para melhor. Por pior, por mais que doam. Eu acho que tire, assim, meu prisma mais otimista, né? Gostaria muito que ficasse assim tatuado, vamos dizer assim, na pele da sociedade, que a tamanha fragilidade que a gente tem, né? Que é bagunçada nesse nível que a gente viu por um negócio que ninguém vê, né? Então, que a gente desça do salto, né? E veja que, de fato, o equilíbrio é muito tênue, né? E acho que um segundo
dentro desse prisma de otimismo, um segundo comportamento, o comportamento da empatia, né? Que também ficou muito claro que individualmente não tem ninguém que passou incólume sobre isso, e que as coisas estavam de fato bastante interligadas, né? Então acho que esses dois comportamentos que eu gostaria que ficassem atuados, vamos dizer assim, na pele de todos nós depois que isso tudo acabar. Obrigado, Eber. Obrigado, Jorge. A gente encerra aqui com bastante insights, bastante coisa boa, mensagens maravilhosas de vocês, que continuem sendo seres humanos nos papéis que exercem, né? Isso é muito importante para todos que estão em volta de vocês, e a gente tem essa felicidade de estar por aqui. Então, eu agradeço bastante quem né, insistiu e ficou com a gente, os participantes nossos aqui. Muito obrigado. Novamente, Eber e Jorge, muito obrigado. Tille, muito obrigado, amigo, né, e sócio. Eu coloquei bastante coisa aqui, pessoal, como eu havia prometido no começo, né? Vou jogar aqui no chat para dar tempo de vocês copiarem e tal. Mando isso depois por e-mail também, né? Assim que sair a gravação, também vou mandar para vocês em primeira mão, para depois deixar isso no nosso site. Tá bom? Então, quem ainda não jantou, um bom jantar. Quem já jantou, vai para a sobremesa, né? Deve ter muita gente aí tomando vinho, o Cavalieri, com a câmera fechada, entendeu? É isso aí. Você não liberou, eu nem peguei a minha Não, taça não que está aqui do lado, entendeu? não, né? Obrigado pelo convite, viu? Foi muito Imagina, bacana estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado também. Obrigado, Tille, Cavalieri. Foi um prazer, Jorge, te conhecer. Um abração. Um Obrigado, abraço para pessoal. todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau.